De frio e calculista para frio e namorador. Meus amigos, por essa muita gente não esperava. O nosso querido Kiyotaka agora se desafiando na arte do amor. Ele pediu a Kei em namoro, deixando a Kei completamente desconcertada e surpresa. Afinal, aquele frio e manipulador estava ali pedindo ela em namoro. O que tá acontecendo? Tem alguma câmera aqui escondida? É uma pegadinha? Não, meus caros, não é uma pegadinha. O Ayana Code realmente quis dar um passo a mais nessa relação e é claro que a gente vai falar mais sobre isso. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal porque dessa vez o nosso querido Kiyotaka merece o seu like. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime Swag. Vamos lá galera, vamos falar desse momento que é muito importante aqui, porque é um passo gigantesco do Kiyotaka para o desenvolvimento dele como pessoa, não só para ele, também como a Kei, mas principalmente para ele, né, que tem toda essa dificuldade com sentimentos e tal. Então a partir do momento que ele dá esse passo de tentar gostar de alguém, de tentar ali criar um relacionamento amoroso, isso vai ser de grande ajuda no futuro, porque a partir do momento, ele claramente, ele não entende muito sobre isso ainda, né? Então a partir do momento em que ele simplesmente entra nessa relação e fala, beleza, vou aqui, né, tentar ver o que é namorar, ver o que é uma relação e tal. Só que, se a relação ser construída de uma maneira em que dê certo, aí ele vai de fato aprender o que é amar alguém. E essa é uma das coisas mais importantes para o Kiyotaka, tanto em desenvolvimento pessoal quanto emocional, porque a partir do momento em que ele aprende a amar alguém, que ele aprende a ter mais empatia, mais apreço por uma pessoa, ter aquele desejo de proteger aquela pessoa querida, ele também vai ter um sentimento que ele ainda não experimentou, que é o medo de perder alguém, o medo daquela pessoa se afastar, o medo de estar distante daquela pessoa que ele ama e principalmente o medo de que alguém ataque a pessoa que ele ama. Então vai gerar uma série de sentimentos futuramente que vão ser importantes para a vida do Kiyotaka. Independente do que aconteça no futuro, se ele vai ficar com a Kei, se ele vai largar a Kei, independente disso, o aprendizado que ele vai ter nessa relação é extremamente importante para o futuro dele, no qual ele pode tanto continuar se relacionando com ela, quanto se relacionar com outras pessoas. Ele de fato vai estar preparado para amar alguém, para conseguir ali construir uma família, uma relação. Então é muito importante, né, que a obra em si trabalhe esse ponto do Kiyotaka querendo dar um passo a mais. Ele mesmo diz ali quando ele abraça a Kei, né, que ele vai aprender sobre esse livro que é o romance e depois ele simplesmente vai descartar esse livro ou não, porque caso dê certo esse livro, caso ele realmente aprenda e consiga ter algo dentro dele modificado, né, que ele possa ali sorrir um dia estando abraçado com alguém que ele gosta, então, né, aquilo tudo pode mudar e as coisas ficam completamente assim fora do controle dele. E é essa a sensação que ele tá buscando. Ele quer que dê certo, ele quer que aconteça algo que desperte vontade, desejos e um monte de coisas para que mude a maneira dele pensar, da maneira dele de ver o mundo. Ele quer conhecer coisas novas e é por isso que ele saiu da Sala Branca. Ele não saiu da Sala Branca para ser simplesmente um robô para sempre e dominar o mundo. Eu vou sair aqui da Sala Branca e quero conhecer como é que é o mundo real lá fora e não quero sentir as coisas que estão no mundo real. Não, não é isso que ele quer. O que ele quer de verdade é sentir várias e várias sensações. Ele quer entender por que as pessoas gostam tanto das outras, por que elas fazem uma amizade tão forte, por que as pessoas sentem raiva do outro, né, tentam defender com unhas e dentes outras pessoas, tentam ali se colocar em risco por outro alguém, fazem coisas inconsequentes, fazem coisas assim que pra ele soa ali que meio que irracional, meio burro, mas ele quer saber por que as pessoas fazem isso. É a mesma coisa de alguém chegar ali numa mesa farta, ter ali inúmeras comidas gostosas e não poder experimentar, não poder sentir a sensação. Ele tá vendo ali as pessoas comendo, provando, sentindo aquela coisa maravilhosa, falando, nossa, que comida gostosa, que sensação é essa? E ele olha e fala, beleza, tá, ok, né, mas que sensação é essa? Ele não experimentou pra saber. Então ele quer experimentar sensações, ele quer experimentar sentimentos, como qualquer outra pessoa. Então é muito legal ver o Kiyotaka dando um passo a mais nessa relação, né? E a gente vê aqui várias coisas nesse episódio, como por exemplo a Itinose ali desesperada
desesperadamente vai ali, né, tentando se jogar pra cima do Kiyotaka, e o Kiyotaka vai ali, manipulando ela e tal, deixando ela ter uma esperança, e o Kiyotaka sabe, se ele deixar ali uma raizinha, né, ele vai querer que floresça essa raiz, que ela busque ele como objetivo. Então ele dá um objetivo pra ela, olha, né, daqui um ano a gente troca uma ideia e tal. Então ela fica ali numa esperança, pera aí, o que vai acontecer daqui um ano? Nossa, eu vou ficar aqui fodona pra mim poder ali encarar ele novamente. Então ele tá tentando ali, né, mais uma vez fazer os outros personagens crescer, assim como ele fez já com a própria Kei. E é interessante também que as outras pessoas vão entendendo que o Kiyotaka é o pica por trás de tudo, né? Então cada vez mais fica difícil esconder isso, até o ponto em que ele vai ter que revelar pra geral. E aí também tem essa coisa da Kei, porque as pessoas já estão notando ali que tanto o Kiyotaka quanto a Kei se encontram muitas vezes. A gente também tem a Sato, né, que foi rejeitada pelo Kiyotaka, e aí todo mundo já começa a pensar, peraí, por que o Kiyotaka rejeitou a Sato e tal? Pô, uma garota bonita, ele é um cara normal. Então vai gerando já algumas coisas que indicam ali que os dois estão tendo alguma coisinha. E aí é legal essa relação do Kiyotaka com a Kei, porque a gente vai vendo o desenvolvimento dessa relação, que começa completamente maluca ali, né, com o Kiyotaka desenvolvendo a Kei como uma ferramenta, e ele vai pegando um apreço por ela, ele vai tendo um cuidado diferente com ela. E é interessante essas relações. A gente tem, por exemplo, a Horikita. Horikita tá todo momento ali pensando em planos em planos. Então não tem uma relação um pouco mais romântica e nada do tipo. Já a Kei não. A Kei tenta ser fofa, a Kei tenta ali, né, se produzir pro Kiyotaka, a Kei tenta fazer as coisas de uma maneira em que pareça que os dois são um casal e tal, mesmo ela fazendo isso inconscientemente. Tenta ali ligar pra ele, fica feliz pra caramba quando ele liga pra ela, então vai se criando ali uma relação interessante entre os dois, até o ponto em que o Kiyotaka, né, no final da temporada passada, ele tá ali caminhando com a Kei, e ele sente, né, que aquela relação ela pode mudar no futuro, e ele torce por isso, porque naquele momento ele olha ali a Kei como uma ferramenta, e ele deseja não olhar pra ela como uma ferramenta. Então isso já mostrava um desenvolvimento já interessante em relação ao modo do Kiyotaka pensar. Então a gente chega nessa cena, né, do Kiyotaka pedindo ali a Kei em namoro, e é muito da hora, porque é tudo construído de uma maneira bem legal, né, porque o Kiyotaka faz o quê? Ele chama ali a Kei pra biblioteca, só que na biblioteca ele tava conversando com a Hiyori já uma cota, e a Hiyori ali se jogando pra cima dele, inclusive. Ela chega lá e fica completamente enciumada, e aí ele fala, putz, esqueci o que eu ia falar com você. Então ela já fica meio pistola e fala, beleza, você não sabe o que vai falar, então eu vou embora. Então ele vê que ela tá ali pistola, que ela tá realmente enciumada, então ele vai provocando, ele vai deixando ela no limite pra realmente desconcertá-la no final. O maluco é bravo, velho, o maluco é bravo. E aí chega um momento em que ele vai até ela, e aí do nada ele vira e fala, vamos namorar, porque primeiro ele começa ali falando com ela e tal, e ela começa, né, a dizer, pô, né, se eu tivesse um namorado, não sei o que e tal, e aí ele fala, manda na lata, né, vamos namorar então. E aí ela fica completamente desconcertada, porque ela não imaginava ouvir isso logo do Kiyotaka. Então os dois acabam se abraçando, e é uma cena muito bonita, e é interessante o pensamento do Kiyotaka ao ele ver aquela situação e falar, beleza, eu vou aqui dar uma chance para essa experiência, esse livro que é o romance, depois eu vou descartar esse livro, ou não. Ele fala claramente, ou não, né, ou realmente eu vou experimentar e vou sentir alguma coisa, e ele quer sentir algo, então ele quer se deixar. Por quê? Porque ele quer que no final dessa experiência ele possa estar sorrindo com a pessoa que ele gosta. Então o Kiyotaka ele se deixa ali experimentar uma sensação que ele nunca havia nem imaginado sentir. Então é muito interessante que ele dê esse primeiro passo. E tem um detalhe muito interessante pra gente falar dessa cena em específico do Kiyotaka pedindo a Kei em namoro, é o fato do Kiyotaka tá planejando isso desde o início dessa temporada. Foi tudo construído por ele. Por quê? Como assim? Né? A gente pega ali, por exemplo, a Kei apareceu menos do que na temporada passada. Então como, né, aconteceu essa construção que você tá falando? Bom, pelo simples motivo do Kiyotaka utilizar uma técnica que é muito usada aí, né, na arte dos relacionamentos e tal, que é você criar o senso de urgência e principalmente se autovalorizar. Então o Kiyotaka, ele se aproxima muito das outras garotas, principalmente da Sakayanagi e da Ichinose, no qual ele ajudou várias vezes, e cria aquele senso de urgência, aquele, sabe, aquele medo de perder. Então a própria Kei começa a reparar isso, né, ele falando com outras garotas e tal, e cria aquele ciúme, aquele medo, né, que
que o Kiyotaka vai embora e deixa ela sozinha e tal. Então o Kiyotaka ele vai criando essa sensação na Kei durante a temporada inteira. Por isso que ele dá um gelo um pouco nela ali, né? Diminui um pouco as ligações. Só que aí ele aparece do nada. Ele aparece ali e dá um colar pra ela, e dá um presente. Olha, lembrei do seu aniversário. Ou seja, ela se sente especial. Porque as outras pessoas não se lembraram, mas ele se lembrou. Então faz com que ele seja ainda mais especial pra ela. E ainda ele dá um coraçãozinho, confunde a cabeça dela. Pera aí, isso aqui é... ele tá pedindo alguma coisa a mais, ele gosta de mim, isso aqui é um presente de amigo. Então já deixa ali uma pulga atrás da orelha dela pra chegar o momento e ele, mano, arrebentar o coração dela. Então ele realmente conseguiu manipular toda uma situação como um grande sedutor, né? Um grande galanteador ali, até chegar o momento em pedi-la em namoro. Então ele preparou todo o território, todo esse momento, ficando mais ali com as outras garotas, criando todo um clima de ciúmes, então fazendo com que ela tenha ali um senso de urgência, e na oportunidade que ele tiver e pedi-la em namoro, ela não tem pra onde escapar. Ela fala, cara, se eu não aceitar, a gente não se vai. Se eu não aceitar, tem ali essa Sakuranagi. Então ela se sente especial e é como se fosse uma premiação ali. Pô, só eu vou ter essa oportunidade. Então esse é o ponto. O Kiyotaka ele se autovaloriza em um nível que coloca ele ali como algo superior, algo a ser conquistado. E quem tiver essa oportunidade não pode desperdiçá-la. Então, cara, mano, é simplesmente genial até aqui. E aí a gente tem, né, também nessa construção algo importante, que é a facilidade desses dois se conectarem. Por quê? Porque esses dois personagens, eles são parecidos, embora sejam completamente diferentes. O Kiyotaka, ele tem problemas de se relacionar com outras pessoas, porque ele não entende ali sobre sentimento. Já a Kei, ela tem problemas de se relacionar com outros caras e tal, porque ela sofreu no passado com bullying e tal, né? Então ela tem trauma em relação ao seu corpo, a cicatriz que ela tá ali, ela não deixa outros caras encostarem nela. Então pra ela namorar alguém ia ser muito difícil, né? Então pra ela namorar alguém tem que ser uma pessoa que conheça ela, que conheça seus traumas, que respeite, né, os seus traumas e também o seu tempo. Tem que ser uma coisa mais devagar. E a mesma coisa é com o Kiyotaka, porque ele precisa de alguém que também vá devagar, porque ele tá aprendendo. Então é muito interessante que, embora eles sejam completamente diferentes, eles têm algumas semelhanças. Então eu gosto da maneira como esses dois personagens podem se completar, né? Eles podem se ajudar, aprender um com o outro. E isso vai muito naquela pegada da evolução, do desenvolvimento que esses dois personagens precisam. Então, tanto o Kiyotaka é importante no desenvolvimento da Kei, quanto a Kei é importante no desenvolvimento sentimental ali, até, né, pessoal do Kiyotaka. Então, realmente, eu gosto muito desse ponto em específico, desses dois ali se conectando e tentando construir uma relação. Então, realmente, eu gostei bastante desse episódio, principalmente desse final. Ficou muito bonita a cena dos dois final ali, e o pensamento do Kiyotaka também foi bem interessante, dele mostrando ali que ele tá vendo, né, uma situação, mas que ele não quer tá ali apenas abraçando aquela garota de qualquer jeito. Ele quer tá sorrindo, né? Ele quer tá realmente feliz por estar com aquela garota. Então é muito legal tudo que vem sendo ali construído em relação a Kiyotaka. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e deixe também a sua opinião sobre esse episódio em específico e sobre essa relação ali de Kiyotaka, Kei e o desenvolvimento desses personagens. Como eu falei pra vocês, é muito importante o que aconteceu aqui no final desse último episódio de Class of the Elite terceira temporada, porque isso ajuda muito o Kiyotaka no seu desenvolvimento. Mas é isso, valeu, até a próxima. E... それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.